Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com Gui e hoje nós vamos falar de um livraço, cara. Um livro assim, olha, que com certeza tá no meu top 3 leituras do ano. Uma leitura assim, cara, que eu só li coisa boa esse ano, eu admito, quase todos os livros eu falei, uma das melhores leituras, mas esse foi um livro assim que me tirou o fôlego pela qualidade dele, em todos os aspectos, história, personagens, modo de escrita, narração, descrição de paisagens, cara, temas, é tudo tão bem trabalhado, é tudo tão bem, cara, escrito, tão bem pensado, cara, é maravilhoso. Eu tô falando, obviamente, de A Leste do Éden, do John Steinbeck. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu tenho 3 disclaimers para fazer, 3 observações. Primeiro, assim, antes de tu começar a ler esse livro é um livro assim que ele, não é que ele exige, ele vai ser muito melhor se tu tiver uma certa compreensão do mito de Gênesis, do livro primeiro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, onde Deus cria o mundo, o homem, a mulher, aí depois eles comem o fruto da árvore, da serpente, aí tem a Caim e Abel, enfim, tudo isso, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso no futuro do vídeo. Mas assim, ele é um reconto do mito de Gênesis. Ele vai estar pegando esse mito e atualizando. Então é interessante que tu saiba sobre, né? Então depois eu vou falar um pouco sobre, para caso alguém não tenha acesso à Bíblia, caso alguém não tenha conhecimento desse texto, eu dar uma ajuda para quem for ler esse livro aqui do Steinbeck, né? O segundo disclaimer é o seguinte, no vídeo de 12 livros para 2023, eu coloquei As Vinhas da Ira na minha lista, né? Eu não vou conseguir completar aquela lista, tá? Vai ter vários livros ali que eu não consegui ler. Mas um deles eu queria tocar, né? Porque o livro que eu coloquei do Steinbeck, As Vinhas da Ira, tá, assim, olha, não era o livro que eu mais queria dele, era esse aqui. Só que como esse livro não tinha sido lançado, eu acabei optando lá pelo As Vinhas da Ira, mas eu me arrependi, né? Acabei nem lendo As Vinhas da Ira. Mas como esse aqui apareceu, eu li esse aqui, então eu vou fingir que era esse aqui originalmente, porque se esse aqui tivesse disponível lá, ele com certeza estaria na lista, no lugar das Vinhas da Ira, né? Enfim, dito isso, vamos começar a falar sobre aqui A Leste do Éden. Só que antes disso tem um outro disclaimer que é sobre a tradução dessa edição aqui e o texto de introdução, que pra mim é um texto que era pra ser de apoio, mas ele é de desapoio. Ele não acrescenta em nada, né? Porque é o seguinte, esse livro, como eu falei, vai ser essa recontagem do mito de Gênesis, enfim, da queda do homem do Éden, a expulsão lá do paraíso, tudo isso, o mito de Caim e Abel, tudo isso, né? Enfim, só que o que acontece? Aqui eles fizeram uma escolha muito, na minha opinião, equivocada. E eles colocaram um texto, cara, de umas 3, 4 páginas, de um livro que tem 685. E ele acaba, não tem nem aquelas páginas que sobram no final. É um livro, cara, claramente eles tiveram que dar uma economizada, porque é muito caro o papel, é muito caro o livro, enfim, e esse livro já tá com preço caro. Então, aí como eu tava dizendo, o texto de introdução do livro tem umas 5 páginas, que ele vai ficar basicamente falando da questão racial do livro, porque aqui no livro vai ter, como eu posso dizer, preconceito racial, preconceito étnico, preconceito de xenofobia, tudo isso, né? Só que assim, cara, eu li esse texto e fiquei pensando, poxa, deve realmente ser uma coisa bem pesada, uma coisa assim, muito escancarada pra eles colocarem um texto só sobre isso. Cara, mal tem, tá? É basicamente, esses preconceitos são direcionados a um personagem, basicamente, que, inclusive, o modo como o Steinbeck retrata ele aqui é meio que uma coisa, uma contradição ao preconceito. Ou seja, enquanto alguns personagens tratam ele mal, o Steinbeck descreve ele, cara, muito bem, e a afeição que o leitor, cara, consegue desenvolver com esse personagem, meio que destrói aquele preconceito que outros personagens têm em relação a ele. Então, cara, nem tem tanto preconceito assim, era muito menos do que eu esperava por causa desse texto. E aí, cara, eles colocam 5 páginas basicamente disso, e aí, cara, eles não colocam nada falando sobre o mito de Gênesis da Bíblia, que é muito mais importante para se compreender essa história aqui, tá? Qual que é mais fundamental? O que que vai servir, assim, tipo, realmente para compreensão desse livro? Entender a questão racial desse tá aqui presente, que é, assim, olha, nem 1% do livro, ou entender a questão da Bíblia, a questão do Gênesis, que inspirou esse livro, né? E que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem a obrigação de saber sobre a Bíblia, né? E aí, cara, eles não colocam nada. Inclusive, tem uma outra coisa, porque esse livro aqui é um pouco autobiográfico. Os Hamiltons aqui da história são baseados na família do Steinbeck. Inclusive, um dos Hamiltons acaba se tornando um Steinbeck no decorrer da narrativa. E, cara, e o próprio Steinbeck aparece aqui no livro, como um narrador em alguns pontos, né? Ele tem, a voz dele aparece bem ali, né? E aí, isso nem é mencionado, cara. Eu, inclusive, achei que isso era um deslize do autor de ter colocado um narrador que não explica quem é. Mas, cara, na realidade, explica. Só que é ele próprio. E aí, cara, em nenhum momento diz isso. Então tu fica ali, cara, sem entender. E aí, cara, imagina uma pessoa desavisada, compra esse livro aqui porque achou interessante e tal, viu na livraria, cara, vai achar o livro ruim, né? Vai entender várias coisas do modo errado, porque nem todo mundo tem o conhecimento da Bíblia e muito menos sabe essa entrada aqui do autor no livro. E aí, cara, não que a questão racial, cara, não seja importante, cara, é um tema extremamente importante e o preconceito deve ser combatido sim, mas, cara, não tem cabimento ficar colocando esse tipo de texto
um livro onde ele não se propõe a tratar disso, onde isso é simplesmente uma questão, assim, olha, terciária, né? Se fosse um livro muito carregado de preconceitos, assim, que fosse realmente uma coisa muito presente, tudo bem, mas 5 páginas, ainda por cima, cara, não dá pra colocar, tipo, uma linha avisando que são, cara, comportamentos antigos e errados que não devem ser repetidos? Cara, eu acho que é muito mais útil. Isso compromete um pouco a história do livro, porque, cara, tu não vai estar entendendo o que está acontecendo. Se gastassem essas 5 páginas, ou melhor, 5 não. 5 não. Bota 3 páginas explicando a questão lá da Bíblia, do autor e tal, e depois bota, tipo, um parágrafo explicando essa questão racial para o leitor desavisado, para quem não sabe a época do livro. Tudo bem, cara, mas realmente eu não entendi o propósito disso. E fiquei um pouco decepcionado de não terem colocado nenhum apoio que de fato fosse fundamental para a história. E não me entendam mal, tá? É interessante que tenha essa conscientização, entender que esses comportamentos antigos são extremamente errados e combater isso, né? Mas, cara, eu acho que tem lugar para isso, cara. E tu quer ler um livro de entretenimento aqui, tu não pode pegar e, cara, meio que comprometer a experiência total do livro por uma coisa que nem é o assunto principal, sabe? Eu acho só isso, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Tu discorda de mim? Cara, beleza, pode colocar nos comentários, concorda, tem uma outra opinião. Cara, vamos discutir, cara. Aqui é um lugar aberto pra ideias, vamos conversar bastante, né? Livro aqui também, eu também tenho em inglês, East of Eden, do John Steinbeck também. É a edição da Penguin, né? A capa aqui é só um pouco mole, é a única crítica aqui, né? E, cara, eu não consegui ler inglês, tá? Eu comecei a ler e no começo tem muitas descrições de paisagem e de natureza. Isso aí eu confesso que eu fiquei um pouco perdido, então eu acabei comprando essa edição em português e li. Agora eu vou explicar só um pouquinho sobre o mito de Gênesis e aí nós vamos seguir pro vídeo do livro. Eu peguei essa Bíblia aqui, cara, da época que eu fiz a minha primeira comunhão e li, cara, o livro de Gênesis. Eu achei muito interessante, cara. Infelizmente eu não tenho total conhecimento da Bíblia como eu gostaria, cara. Porque gostam de falar que é uma coisa muito atrelada à religião católica, à religião cristã. Só que, cara, é muito mais que isso. É um texto que, cara, moldou todo o nosso pensamento, cara. Tudo que nós vemos, toda a nossa vida é moldada através da Bíblia. É o livro mais influente de todos os tempos. E aí, infelizmente, hoje em dia, cara, a gente não tem tanto conhecimento. E eu me coloco nisso, né? Pra compreender o nosso redor, cara. Porque tudo tá basicamente ligado a isso. Todos os nossos costumes, tudo, a nossa questão de moralidade, de bem e mal, de ética. Cara, nossos costumes, tá tudo ligado a isso. Porque lá atrás, cara, nossos antepassados foram influenciados e assim foi indo. E hoje em dia nós não temos tanto conhecimento desse livro, que é um livro fundador, cara, da nossa mentalidade. Enfim, isso, agora eu vou falar um pouco sobre o mito lá de Gênesis. Bom, como todo mundo basicamente sabe, Deus criou o mundo, aí, enfim, eu vou resumir bastante. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, aí depois ele criou o ser humano, que seria ali o senhor dos animais, o senhor ali dos peixes e tal, aí que era Adão. Adão se sentiu solitário e pediu a Deus companhia. Ele pegou a costela dele e criou a Eva, né? E aí eram os dois ali, e a única observação que eles não podiam fazer, eles não podiam comer o fruto proibido da árvore que daria conhecimento a eles sobre o bem e o mal. Aí aparece a serpente, que ali convence, que é a serpente, que é a representação do mal, né? Convence a Eva a comer a maçã. A Eva come a maçã, oferece para Adão, Adão come e aí nasce o pecado original. Aí os dois percebem que eles estão pelados e aí eles tomam essa consciência e aí depois Deus percebe e expulsa eles do paraíso, do jardim do Éden. Os dois depois têm filhos, eles vão ter gêmeos, Caim e Abel. Caim era pecuarista, cuidava ali das ovelhas, do gado, e Abel era agricultor. Aí, cara, o que aconteceu? Eles foram os dois ali fazer uma oferenda para Deus, cada um levou ali suas produções, e Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim, rejeitando ele. Aí Caim, louco de vingança, de ciúme, pela rejeição, ele leva ali o Abel para passear e mata ele, né? Aí depois Deus percebe a falta do Abel, pergunta para ele sobre o Caim, e o Caim diz, não sou o guardião do meu irmão. Deus percebe que ele fez algo e expulsa ele do Éden também, mandando ele para a leste do Éden, que é da onde o livro pega o seu título. E não só o título, toda a história é bem que baseada nisso, né? Depois tem a consequência pro Caim, que o Caim não vai poder ser morto. O Caim vai ter que vagar eternamente e ele vai carregar uma marca. E qualquer homem que matar Caim será eternamente punido 7 vezes por Caim, por ter matado ele, né? E aí ele recebe uma marca também, que aí em alguns lugares variam. Uns dizem que foi uma marca na testa, uma marca bem visível, enfim. Isso vai ser importante depois, né? Aí, bom, enfim, o que vai acontecer depois? Aí nós vamos começar a acompanhar a história de duas famílias, os Trask e os Hamilton. E aí eles vão ter grandes contrastes entre eles. Principalmente na família dos Trask, esse mito de Caim e Abel, dos gêmeos que lutam pela aprovação e pelo amor do pai e que rivalizam entre si e que são totalmente opostos um ao outro, vai estar basicamente se repetindo sempre, né? A seguir, dois homens, Cyrus Trask e Samuel Hamilton. Samuel Hamilton é um irlandês, vai lá pra Califórnia em busca de uma vida melhor, tem uma família e tal, e aí tu vê como eles contrastam. Cyrus Trask é um militar ali, que é meio que um golpista, né? Ele foi ferido logo no começo da Guerra de Secessão, na Guerra Civil Americana, e aí ele mente fingindo que ele é tipo um grande guerreiro, um grande soldado, um grande estrategista. Ele vira uma espécie de conselheiro de guerra, tipo, cara, totalmente inapropriado, o cara não sabe nada.
Enquanto, cara, ele tem todas essas oportunidades, apesar de não saber nada, né, apesar de não ter merecimento por isso, o Samuel Hamilton, que é um cara extremamente inteligente, é um cara sonhador, é um cara que pensa, é um cara que é muito idealista, cara, ele é muito trabalhador também, ele é um cara muito inteligente, ele não tem as oportunidades, ele para na pior terra ali do Vale de Salinas, que não tem, cara, é totalmente improdutivo, o cara não nasce nada ali, mas ele é o cara que mais sabe, e infelizmente não tem essas oportunidades que um cara como o Cyrus Trask teve, né? E aí, cara, cada um vai ter suas famílias, daí depois vai ter os personagens centrais desse livro, né? Que vai ser o próprio Samuel Hamilton e o filho do Cyrus, o Adam Trask, né? Que é Adão, né? Enfim. E aí o Adam vai ter um irmão chamado Charles, e aí que vai ter a primeira recorrência do mito de Caim e Abel. Eles vão ter muita rivalidade, depois vai aparecer uma mulher chamada Kathy, que a Kathy também é uma outra personagem muito bem desenvolvida, né? E aí depois eles vão ir para Salinas, o Adam e a Kathy, e aí eles vão ter filhos, aí eles vão ter dois filhos, o Caleb e o Aaron, né? Que também vão ter essa presença novamente de Caim e Abel, né? Enquanto os Hamiltons, eles não vão ser tão importantes assim, né? Eles têm uma parte mais coadjuvante, mas o Samuel, sem dúvida, é um dos personagens mais importantes, mas os filhos dele nem tanto, né? E aí, cara, o Samuel Hamilton vai ser o personagem mais legal do livro, junto com o outro que eu vou falar depois, né? Enfim, e aí, cara, eles vão ter essas vivências. Nós vamos acompanhar as gerações da família, conforme eles vão crescendo, eles vão evoluindo, cara, as brigas entre eles. Cara, tudo isso, cara, é muito legal, cara, é muito real tu acompanhar tudo aquilo, cara. Tu vê, cara, cada personagem tem suas particularidades, seus defeitos, suas qualidades. E aí tudo vai ser permeado, cara, por uma ideia de maldade, do pecado original, da bondade, da ética, e temas, cara, como culpa, rejeição, amor, cara, ética também, uma espécie de, cara, discussões sobre teologia, cara, é muito interessante. Aí vai surgir um outro personagem, cara, que pra mim também é um dos mais interessantes, junto com o Samuel, são os dois, assim, que eu mais curti acompanhar, que é o Lee. O Lee vai ser um chinês que ele vai ser cozinheiro da família do Trask, né? E aí, cara, e ele é o personagem que sofre muito preconceito, né? Nem tanto assim, não é tão presente na obra, mas se referem a ele geralmente de maneiras pejorativas, né? Mas, cara, o modo como o Steinbeck retrata ele, cara, como uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa bondosa, uma pessoa compreensiva, cara, tu sente como se tu realmente conhecesse ele. E, cara, e depois quando tu percebe que ele não existe, tu fica triste porque tu queria conhecer um cara desses, né? Ele e o Samuel, os dois são assim, cara, tanto que eles se tornam muito amigos, né? E aí, cara, nós vamos ir acompanhando, cara, a vida dessas duas famílias ali no começo do século XX, final do século XIX, tudo isso, até mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial, né? E aí nós vamos acompanhar essas duas gerações, três gerações, dá pra dizer, dos Trask e dos Hamiltons, enquanto eles vão ali viver nesse espécie de Éden deles, que é o Vale de Salinas, né? Nós vamos acompanhar a cidade se desenvolvendo, enquanto os sistemas que eu disse vão ser desenvolvidos, né? Por exemplo, um personagem, cara, como Adam, que é um personagem, cara, com medo, que tem medo de tudo, um personagem acovardado, um personagem totalmente, assim, cara, ele é meio acuado, assim, a impressão que eu tenho é que ele, tipo, tudo assusta ele, enquanto o irmão dele é um cara totalmente despojado, que é o Charles, né, o Charles Trask, que é irmão do Adam, que não tem tanta importância assim na história, mas é importante também. Ele é um cara totalmente corajoso, não tem medo, é um cara mais assim, mais bronco também, né, tem mais nessa coisa de ser soldado, mas o pai do Adam e do Charles vai escolher o Adam para ser soldado, e o Charles nunca vai conseguir lidar com essa preferência que o pai tem pelo Adam, assim como depois vai ter uma preferência entre os filhos do Adam, e eles vão estar constantemente em conflito. Aí depois, cara, vai ter a figura da Kathy. A Kathy é uma personagem, cara, bizarra. Ela é uma pessoa assim, olha, eu acho que ela representa o que seria a serpente nessa história. Ela é a personagem, cara, totalmente má, totalmente inescrupulosa, que passa por cima de tudo e todos para obter seus desejos, seus objetivos, e que tá disposta a tudo, não tem remorso, não tem sentimento. Cara, eu acho que ela inclusive se aproxima de uma psicopata, né? E ela vai estar ali, ela vai se tornar um motivo de conflito entre os irmãos Trask, o Charles e o Adam. E aí depois essa história vai se repetir, né, entre uma outra mulher e os dois irmãos filhos do Adam. É muito interessante, cara. É um livro realmente fascinante, cara. E o modo como ele vai estar descrevendo ali os modos das pessoas, como elas vivem, o que elas fazem. Cara, é tudo tão prazeroso de acompanhar, porque tu sente uma realidade naquilo. Tu sente como se aquilo realmente tivesse ali, cara. E que aquilo tá sendo convidado pelo autor a participar daquilo, a testemunhar algo que realmente ocorreu, e ele tava lá, uma espécie de figura onipresente, anotando tudo e te contando depois, né? E aí, como eu falei também, né, cara, vai ter muita discussão de teologia, né? Por exemplo, vai ter um capítulo que pra mim é o melhor capítulo do livro, que é assim, que vai ser o momento que vai acontecer determinada coisa, e o Adam vai ficar, cara, basicamente catatônico, né? E aí vai estar ali os gêmeos, né, que são os filhos dele com a Cat, e aí ele não vai saber, cara, lidar com eles, o Lee não sabe mais o que fazer, o Lee tenta criar os meninos, tenta ajudar ali, mas o Adam tá totalmente fora de si. E aí o Samuel Hamilton vai ter que tomar as rédeas da situação, ele vai até o rancho para tratar de fazer um batismo para os meninos, né, nomear eles e
cara, dá um sacode no Adam pra ele acordar pra vida, né? Cara, é um dos capítulos mais bonitos que eu já li, cara. É assim, olha, eu tava sem fôlego quando eu terminei, cara, de tão, cara, bem escrito, cara, maravilhosamente trabalhado, os temas, cara, são inseridos ali, cara, é muito bom. E aí, cara, vem uma das maiores discussões do livro, que eu achei interessante, né? Aí chega um momento que eles estão discutindo a Bíblia, né? O Samuel Hamilton, ele trouxe uma de casa, e o Lee tem uma outra em casa também. E aí eles estão discutindo ali as duas traduções diferentes, porque uma delas fala, e depois tem uma frase ali que eu inclusive peguei na minha Bíblia aqui pra dar uma olhada, que é o seguinte: a tradução do Samuel vai ser uma e a do Lee vai ser outra. Aqui o texto diz o seguinte: o Senhor perguntou a Caim: por que estás enfurecido e andas com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se não o fizeres, o pecado não estará à porta, espreitando-te como um assaltante? Tu, porém, terás de dominá-lo, né? E aí é interessante, vai ter essa discussão também sobre o livre-arbítrio, né? Que aqui nessa minha tradução diz, tu deverás dominá-lo, né? Ou seja, ele vai ter o dever de fazer isso, mas é algo que ele vai ter que fazer, né? E na outra tradução, não sei de qual dos personagens é, diz tu irá, e tu irás dominar o pecado, tu irá, ele garante que isso vai acontecer. E aí isso gera um grande debate entre os dois, né? Qual será a expressão certa? Aí o Lee, né, que é inteligentíssimo, ele vai aprender hebraico para ler no original, e aí que vai vir um cara, uma das momentos mais legais, cara, que eu já li na minha vida, que é o seguinte, que vai ser o momento Timshel, ou Timshal, não sei pronunciar, eu não falo hebraico, mas assim, ele vai no original vai dizer o seguinte: e tu poderás dominar o pecado, ou seja, tu poderás ter essa escolha, se tu quiser, tu vai conseguir. Mas se tu não quiser, tu não vai conseguir também. Ou seja, ele dá esse direito livre-arbítrio ao ser humano, ao Caim, para poder lutar contra o pecado. Essa é uma das discussões mais legais, cara. E esses dois personagens, eles vão servir muito, cara, como uma espécie de dois filósofos, cara. Mas dois filósofos, assim, naturais, cara, que não são formados, não tem esse grande estudo acadêmico e tal. Eles são filósofos, cara, porque eles aprenderam isso através da vida, através do conhecimento prático, através, cara, do conhecimento empírico, né? E aí, cara, é muito interessante, cara. Esse livro é fantástico, assim, cara, é facilmente um dos melhores livros desse ano. É um livro fantástico, eu recomendo a todos que leiam. Eu recomendo que conheçam um pouco a Bíblia antes de dar uma olhada, pra ter essa compreensão, né? E aí, cara, o que mais eu posso dizer? O final do livro é fantástico também, cara, o modo como ele vai tratar os personagens. Inclusive, depois, cara, fica a minha outra recomendação, tem um filme também, que ele pega só um pedaço mais final do livro, que é a parte lá dos filhos do Adam. Ele tem várias e várias mudanças, ele não é tão fiel assim. O próprio Steinbeck estava envolvido na produção do filme, ele soube ele estava vivo ainda quando aconteceu, ele participou ali, né? E inclusive quem faz um dos filhos do Adam é o James Dean, ele faz o Caleb, né? E foi um dos únicos 3 papéis que ele fez na vida, né? E dizem, né? Assim que a minha humanidade eu nunca vi, né? Mas Assim que a minha humanidade, Juventude Transviada e A Leste do Éden, que em português ficou A Vidas Amargas, né? E, cara, é muito bom, né? Os dois filmes que eu vi são muito bons. E dizem que o Vidas Amargas é o melhor filme do James Dean, né? Eu ainda não vi os 3 pra saber, né? Falta ver o Assim que a minha humanidade, mas então, quando eu assistir, eu dou esse feedback pra vocês. Mas eu recomendo muito mesmo que leiam esse livro. Cara, é um livro bem grande, como eu mostrei, né, cara? Tem quase 700 páginas, mas, cara, dá pra ler muito rápido. É um livro gostoso de se ler, cara. É um livro que é bom de acompanhar, que ele vai estar te provocando essas discussões, esses pensamentos sobre livre-arbítrio, sobre, cara, rejeição dos temas mais fortes aqui, porque, enfim, cara, Caim foi rejeitado por Deus, se deu no que deu, né? E aí, esse é um dos temas, cara, tem frases belíssimas, cara, uma sobre a rejeição, como o maior medo da criança é ser rejeitado, principalmente pelas figuras paternas, né, o pai e a mãe, como que essa busca, cara, pela espécie de reconhecimento e de aprovação, cara, como isso nos move, como, cara, isso é uma coisa tão importante pro ser humano, como isso é uma das coisas que o ser humano mais busca desesperadamente, e como tudo isso remonta, cara, aquela história original, aquela história fundadora de Caim e Abel, como uma história, cara, escrita há tanto tempo, cara, ainda conversa conosco nos dias de hoje. A Leste do Éden, cara, é um reconto disso, mas ainda assim se mostra totalmente atual e mostra como uma história escrita há tanto tempo ainda é atual, né? Enfim, pessoal, eu acho que é basicamente isso. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, espero que tenham gostado. Cara, é realmente um livraço, cara. Todos os personagens são fantásticos. Meus personagens preferidos foram Lee e Samuel Hamilton. Cara, são personagens, cara, reais, cara. Tu sente como se eles realmente existissem. Eles são personagens com as suas particularidades, com seus modos de ser e extremamente bondosos, cara. Tu vê assim, olha, uma pessoa que tu queria que existisse para tu poder ser amigo dela, cara. Realmente é um livraço, cara. É um livraço que eu recomendo demais pra vocês. Eu acho que todo mundo vai gostar. Eu quero agora ler os outros livros do Steinbeck, mas agora depois eu quero também começar a usar mais o Instagram pra falar com vocês. Eu vou mostrar hoje, depois que eu postar o vídeo e editar, os livros que eu tô lendo no momento, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Contribuam aí sempre com a discussão nos comentários. E é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do canal. Deem um like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para receber as notificações e me sigam em todas as redes sociais. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.